Bem, antes da gente passar para a generalização das famílias curvilíneas, a primeira informação que a gente tem sobre um vetor é que esse objeto possui três conceitos atrelados a ele, que é o conceito de módulo, direção e sentido. O que seriam essas três informações? Se a gente pensar aqui num objeto de massa qualquer e que nesse objeto eu estou aplicando uma força, esse vetor força, esse vetor vai ter uma intensidade, que no caso aqui é o módulo, digamos aqui é 5 newtons, uma direção, que nesse exemplo aqui pode ser horizontal, e um sentido, que nesse caso aqui está apontando para a direita. Então, o vetor pode ter uma intensidade, pode ter não, ele tem uma intensidade, ele tem uma direção, ele tem um sentido. A direção pode ser horizontal, vertical ou diagonal. O sentido pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo. E o módulo é a intensidade ou então o tamanho desse vetor. Essas são as três informações que a gente consegue extrair de, de, de vetor, então desse vetor força aqui. Eu posso ter também é, o vetor velocidade, o vetor aceleração e entre outros. Esses vetores vão ter essas três informações aqui, que a gente vai conseguir trabalhar nos exercícios ou então em alguma modelagem, digamos assim. Pois bem, se a gente agora pensar no vetor posição em três dimensões no plano cartesiano, a gente vai ter aqui a componente que eu posso chamar de x, a componente que eu vou chamar de y e a componente que eu vou chamar de z. Aqui eu vou ter x, y e z. Se eu disser que o vetor posição ele tem uma componente em x, uma componente em y e uma componente em z, eu consigo achar a sua posição no espaço. Tenho aqui esse plano XY e vou achar a altura em que ele está em relação ao eixo Z. Então aqui eu consigo achar o meu vetor posição. Seria este aqui. Com isso eu consigo achar o meu vetor posição nos pontos x, y e z. E também eu tenho aqui vetores unitários que formam a minha base. I chapéu, K chapéu e J chapéu. A gente pode escrever o vetor posição como sendo Rx na direção I, Ry na direção J e Rz na direção K. Esse aqui é o meu vetor posição em três dimensões no plano cartesiano. Quisermos agora generalizar esse vetor posição para coordenadas curvilíneas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter essa curva aqui, essas três curvas, e elas vão ser Q1, Q2
e Q3. E também vão ter vetores unitários para as respectivas curvas, que aqui no caso vai ser Q1 chapéu, Q2 chapéu e Q3 chapéu. Então, eu posso reescrever o meu vetor posição colocando ele como dependente dessas curvas, ficando dessa forma aqui. Se eu agora abrir as componentes, colocando que x depende de Q1, Q2 e Q3, o y depende agora de Q1, Q2 e Q3, o z dependente de Q1, Q2 e Q3. Eu posso achar um vetor posição generalizado. Como? Basta eu aplicar a derivada em relação a cada componente. Eu vou fazer primeiro para x, que vai ficar derivada de x, dx, dq1, q1, esse agora é a minha nova componente x. Também é análogo para y e para z. Para y vai ser dx, dy na verdade, dy, dq1, e aqui tem o dq1 ainda, mais dy, dq2, dq2, mais para z a mesma situação. Essa é agora as minhas novas componentes do vetor posição. Se eu reduzir essa expressão toda, eu posso colocar como somatório de i, que vai de 1 até 3, dqi, dqi. Se eu pensar aqui numa curva qualquer aqui, e eu tenho aqui esse vetor posição nessa curva, e ele deu um deslocamento infinitesimal aqui. Então eu tenho r, dr. Então bem aqui eu tenho meu dr. Isso aqui, essa curva que eu vou chamar de ds. Geometricamente, a gente vai ser ds ao quadrado igual ao módulo de dr ao quadrado. Se a gente pegar aquela informação que obtivemos, que ds ao quadrado, que o elemento de linha infinitesimal ao quadrado é igual ao módulo do vetor posição ao quadrado, eu posso separar isso aqui e dizer que temos esse produto escalar aqui. E é o resultado que já obtivemos, que vai ficar, na verdade, o somatório de 1 até 3, dr, dqi, produto escalar
somatório, agora J, dqj, dqj. A gente consegue juntar algumas variáveis aqui. Eu posso reescrever isso tudo como sendo ds ao quadrado igual aos somatórios. Aqui eu vou ter produto escalar. E mais esse produto escalar aqui. E aí nós temos o seguinte. No produto escalar, a gente tem, por exemplo, isso aqui. I chapéu, produto escalar, I chapéu, vai dar 1. Se o I chapéu for produto escalar com J chapéu, vai dar 0. Então a gente vai ter que, se I igual a J, eu vou ter 1. Se I diferente de J igual a 0. Então, para isso aqui não zerar, eu vou ter ds ao quadrado. Eu posso deixar subentendido que eu já tenho um somatório, então eu vou deixar ele implícito que ele está lá, para não ficar escrevendo, que eu vou ter então dqi módulo ao quadrado dqi ao quadrado. Por que ficou módulo? Porque é da mesma ideia que teve aqui em cima. É a mesma situação. Agora, quem é este fator aqui? Quem é esse fator? Este fator é o nosso fator de escala, que é o que usamos para converter as coordenadas em distâncias reais. A gente denota como sendo I, HI, dr sobre dqi. Nós denotamos desse modo aqui. A gente pode escrever, para conseguir substituir nessa expressão, como sendo da seguinte forma. Se eu pegar o HI e fazer o produto escalar entre ele mesmo, e eu sei que HI vale isso aqui, então eu vou ter também um módulo. Isso aqui é HI ao quadrado. Então eu posso reescrever essa expressão aqui como sendo. Posso reescrever essa expressão como sendo ds ao quadrado é igual a HI dqi ao quadrado. Como é que a gente vai reescrever o vetor posição nesses novos termos que a gente conseguiu obter? A gente vai utilizar essa mesma ideia aqui de cima. A gente vai pegar essa mesma ideia aqui. A gente vai pegar aqui s ao quadrado é igual ao módulo dr ao quadrado. Se esse termo aqui de dentro é este aqui, ou melhor sendo, só isso aqui, que é o quadrado está nessa parte aqui, significa que dr é, na verdade, isso aqui. Vamos colocar em termos de
1, 2 e 3, que é o do somatório que a gente utilizou. A gente pode escrever o vetor posição H1, Q1, Q1 chapéu, HI, DQI, QI chapéu. Então aqui é DQ1, Q1 chapéu, H2, DQ2, Q2 chapéu, mais H3, Q3, Q3 chapéu. Esse aqui é o nosso novo vetor posição em coordenadas curvilíneas. E é daqui que a gente vai conseguir tirar a generalização para os operadores gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Utilizando esse novo vetor posição, a gente consegue generalizar para um sistema curvilíneo, que a gente não vai precisar calcular mais de uma vez se a gente tiver uma questão que pede calcular o divergente em coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas. A gente não vai ter que fazer três contas, basta utilizar essa que a gente vai achar, o divergente generalizado, e substituir alguns termos que também a gente vai conseguir achar pelas contas que a gente já fez.